Olá! Estamos começando mais uma edição do Vidrocast, o podcast da Abra Vidro. Eu sou Yara Bentes, superintendente da Abra Vidro e editora da revista Vidroplan. Nesse mês de março, quando celebramos o Dia Internacional da Mulher, estamos conversando com mulheres que fazem a diferença no nosso mercado. E quem está aqui comigo hoje é a Audrey Dias, diretora da Aluparts, empresa especializada na recuperação e manutenção de sistemas de esquadrias. A Audrey é arquiteta, tem MBA em gestão de negócios e é professora de pós-graduação. Audrey, muito obrigada e seja bem-vinda aqui no Vidrocast. Eu que agradeço. Para mim é uma grande honra estar aqui fazendo parte desse podcast e vamos conversar bastante a respeito desse mundo tão especial que é o de recuperação de fachadas, os sistemas. Afinal, as fachadas também adoecem e Precisam de cuidados. precisam de cuidados, exatamente. Audrey, vamos começar ali da história. Você tem um trabalho com esquadrias e vidro já no seu DNA, né? Seu pai, o engenheiro Nelson Firmino, foi uma grande referência para o segmento e dá nome, inclusive, a um prêmio organizado pela AFEAL. Quando foi que você percebeu que você queria seguir na mesma área do seu pai e que esse seria o seu destino? Basicamente, eu nasci na indústria de esquadrias. Eu não tive muita oportunidade de escolha. Eu lembro que quando eu fiz 15 anos, o meu pai... Fiz 15 anos num sábado, na segunda-feira. No domingo à noite ele me avisou: Audrey, a partir de amanhã é seu primeiro dia de trabalho na empresa. Isso foi... O pessoal vai fazer contas, mas foi em 1996. E foi assim que começou a minha jornada. Eu estudava de manhã, ia à tarde para o escritório... E ele foi o meu grande mentor, meu tutor. Ele passou a vida inteira me falando sobre esquadrias, sobre vidros. Eu lembro que eu sentava na mesa dele, na época ainda se projetava em papel vegetal, em nanquim, e ele abria os desenhos. Eu não entendia nada, eu achava um emaranhado de linhas e traços, eu não conseguia visualizar. Mas desde muito cedo ele, muito professor, muito didático, ele: olha, senta aqui, deixa eu te mostrar. Isso é um perfil, isso é uma roldana, olha aqui a esquadria na fachada, como que a gente representa. Então, quando eu me dei conta, eu já estava buscando uma faculdade de arquitetura. Na ocasião, eu não queria fazer engenharia, eu não gostava assim muito de matemática. Hoje eu adoro matemática, mas na ocasião não gostava. E daí eu falei: poxa, vou então buscar uma faculdade de arquitetura. E deu super certo. Me formei e eu me lembro que quando eu falei, meu pai, apesar de ele me direcionou de forma muito sutil. Ele nunca me obrigou a ir para esse lado, mas o fato de Mas me colocou trabalhar para trabalhar desde os 15 para ir pegando gostinho. Exatamente, foi mexendo os pauzinhos. O fato de começar a trabalhar cedo, quando chegou o momento de escolher a faculdade, falei: acho que eu quero ir para a área técnica, né? Sim, já tinha um interesse, né? Já tinha. E o mais engraçado é que meu pai, muitos filhos, ele teve 8 filhos, e só eu fui para a parte técnica, né, para a área de esquadrias, na parte técnica, para poder, de fato, aprender com ele e, no futuro, dar continuidade às atividades da Aluparts. E o que você diria que foram os principais desafios e também as principais vitórias nessa sua jornada no mundo das esquadrias? Olha, para ser treinada pelo Nelson Firmino, para mim foi um grande presente, porque eu tive como tutor, como mentor, o cara que mais entendia sobre esquadrias, né, um dos precursores, né, do alumínio no Brasil, do uso do alumínio como esquadrias. E eu tive, assim, eu tinha um professor, eu tinha uma enciclopédia ao meu lado. Então, isso me abriu muitas portas, isso me trouxe muita bagagem, muito conhecimento. Foi muito positivo para a minha carreira, porque, de fato, foi o que a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho ao lado do meu pai com 15 anos me deu de presente uma carreira que eu sigo até hoje com muito amor, com muita paixão. Quem me conhece sabe o quanto que eu sou apaixonada aí por esse mundo das esquadrias e dos vidros. Mas e o desafio, pelo menos para mim, foi que eu comecei a trabalhar muito cedo numa empresa familiar. E com isso eu não tive a oportunidade de trabalhar para outras empresas, ou de fato ter um patrão, um chefe que não fosse o meu pai.
Então eu sempre, as relações pessoais, familiares sempre estavam envolvidas no meu dia a dia. Eu respondia ao meu pai, que todo mundo sabe, um lorde, uma pessoa extremamente educada, extremamente calma, coerente, ponderada, um verdadeiro professor. Trabalhar para ele era muito fácil, era muito simples, era muito animador. Então, para mim, eu sinto, à medida que eu fui crescendo, eu fui tendo novas responsabilidades, eu fui aumentando as minhas responsabilidades dentro da Luparts, eu senti falta de ter um pouco mais, um conhecimento mais, assim, das organizações fora de uma organização Sim, familiar. conhecer outros Exato, uma universos experiência do mais trabalho. profissional. Como que é você lidar, você não ser a filha do patrão, a filha do chefe, você não ter que se reportar ao seu pai. E até mesmo a culturas organizacionais, formas aí de lidar, como que eu só sei como a Luparts funciona. Como que uma empresa, uma multinacional funciona? Como é trabalhar numa multinacional? Como é trabalhar numa empresa que não tenha nada a ver com a família? Sim, ampliar o Então, repertório sobre diferentes modelos de exatamente. gestão que não nesta É. realidade de empresa familiar, né. Hoje, para mim, e eu já me habituei, minha realidade foi essa, eu sempre só trabalhei na Lupartes, eu coloquei a minha cara na Lupartes, eu tento fazer o melhor que eu posso, sabe, eu tento aprender com os amigos, visitando outras empresas, aprendendo nas minhas relações fora da empresa, aprendendo para que eu possa implementar no meu escritório. Sim. Eu acho que tá dando certo, porque afinal de contas hoje a Lupartes tem 35 anos, eu tô à frente da Lupartes sem o meu pai há 5 anos, e a gente vem, assim, cada vez mais tendo notoriedade, fazendo um bom trabalho, recuperando fachadas com muita, responsabilidade, com soluções de engenharia eficientes. Acho que tá dando certo. Muito bem. Você falava há pouco do privilégio que foi, né, ser introduzida a este mundo pelo seu pai, que era uma grande referência, mas você também tem uma formação muito sólida. Como que você acha que isso influenciou na sua trajetória profissional e na sua carreira? Eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre me cobrei muito em estudar, eu queria ser a melhor da classe, queria tirar notas boas. Então eu busquei a arquitetura. Eu lembro que quando eu comecei a faculdade, não tinha nada de esquadria na faculdade de arquitetura. Até isso é É uma um ponto, é uma fragilidade, né? fragilidade, é um ponto que precisa ser olhado com mais atenção. Tanto na faculdade de engenharia quanto de arquitetura, não se fala absolutamente nada sobre caixilhos, esquadrias, vidros e nada disso. E na época, as coisas eram de luta lá na Luparts. E eu queria dar um sossego para meu pai, pagava a minha faculdade. Eu tentei uma iniciação científica, porque ganhava bolsa, daí eu queria dar, falei, queria dar esse orgulho para o meu pai. E eu falei para o reitor e tal, que eu queria fazer um trabalho que seria as esquadrias de alumínio na arquitetura. E eu fiquei esperando o tempo de darem o resultado. Quando deram, colocaram lá numa parede, tipo, tema irrelevante. Foram vários temas foram Nossa, adiante. O meu era irrelevante. Nossa, isso me deu uma revolta. imagino. Como que é irrelevante? Não existe edificação sem caixilho, sem esquadria. Não existe. As esquadrias são os olhos de qualquer edificação. Como que numa faculdade de arquitetura, as esquadrias, ela é considerada um tema irrelevante? Daí, então, a partir disso, eu falei: eu vou realmente estudar esquadria, vou estudar, eu vou levar para esse. Vou me especializar nisso e mostrar que é Exatamente, eu vou relevante sim, né? exatamente. Então, quando eu me formei em arquitetura, eu busquei um MBA nessa parte de gestão de negócios, de gestão de empresas. Fui buscar me profissionalizar, né, aprender um pouco mais para incorporar isso nos negócios da família. E deu certo. Mas depois eu voltei a minha carreira para essa parte dos cuidados com as fachadas. Porque existem muitas empresas excelentes empresas pensando em conceber fachadas, em Sim, fabricar, projetar, instalar, fabricar. projetar fachadas. Mas quem cuida dessas fachadas de vidro que são construídas a todo tempo?
Então, temos a Aluparts, eu especificamente me especializei nessa parte dos cuidados, da manutenção corretiva, preventiva das fachadas de vidro, nos cuidados dos sistemas de esquadrias. E eu venho estudando nessa parte da engenharia diagnóstica, que é o estudo das doenças, é o estudo do desempenho das edificações. Então, venho estudando já há alguns anos isso para poder levar essa importância, esse conhecimento para o mercado. A gente já vai falar mais disso, mas queria, ainda aqui nessa introdução, né, a gente está trazendo essa pegada aí de Dia Internacional da Mulher. No nosso setor, a gente ainda tem uma atuação bastante masculina, né, um predomínio aí de homens. Como que você entende que o nosso segmento tem caminhado no sentido da equidade de gênero? As mulheres, elas têm se mostrado capazes, corajosas, fortes. Eu vejo assim, ainda há uma diferenciação, ainda há um certo preconceito. Eu mesma vivi esse preconceito no início da minha carreira, porque eu frequentava muitos canteiros de obra e eu sentia assim, por exemplo, eu chegava numa mesa de reunião e todo mundo falava e eu era a menininha ali. E o pessoal olhava meio, mesmo porque eu estava representando um escritório de consultoria de esquadrias. Na época, a Aluparts fazia a parte de consultoria. E o pessoal não levava em consideração. Quando você abre a boca, você começa a se posicionar, você começa a colocar o que você for, sei lá, a sua parte técnica, você começa a exemplificar, a passar algum tipo de informação, o povo olha de uma forma diferente. Então, as mulheres, elas, a todo tempo, elas precisam estar se provando. Continua, mas melhorou. Sim. Em muitos casos, eu ainda preciso, eu sinto que eu preciso argumentar, que eu preciso falar, que eu preciso me colocar para que as pessoas dali para frente te respeitem, te valorizem. Tá melhorando, né? Hoje a gente tem mais expressividade, mais participação. Eu acho que tá mais nas mulheres. Então, quanto mais forte as mulheres forem, quanto mais elas forem agressivas e se colocarem e com coragem entrarem aí no mercado de trabalho e não ter medo de falar, de se pronunciar, quanto melhor for a nossa postura, melhor vai ser, mais fácil vai ser a nossa aceitação e a gente está ocupando mais esse espaço, embora seja mais difícil do que é para os homens. Sim, né? Exatamente. Audrey, você apresenta um podcast pela Aluparts. Inclusive, teve gravação com mulheres também para esse mês. Como que tem sido essa experiência de apresentar um programa? Olha, dá um trabalho danado, viu? Aliás, parabéns, porque gravar podcast não é fácil. Isso foi ideia do nosso marketing. Então, a Aluparts, há uns 2 anos, a gente está bem atuante nas redes sociais. E a ideia foi de levar conhecimento sobre a nossa área, sobre essa parte aí, sobre condomínios, síndicos, manutenção, cuidados, boas práticas, tudo que envolve, que norteia a nossa indústria de esquadrias e dos vidros. E a gente trabalho forte de educação dos diferentes exatamente, públicos, né? De educação, sempre educação. Então, tem sido um desafio, mas a gente tem conseguido levar boas mensagens. Inclusive, esse mês a gente gravou com mulheres que representam muito nossa indústria. Tem do vidro, tem das esquadrias, tem das normas. Agora, essa semana eu vou gravar com a Fabiola Rago. Nossa, foi a mestre das normas técnicas. Consegui um horário na agenda dela, mas é exatamente o que vocês estão fazendo, levar conhecimento para o mercado. Esse é o nosso papel. Isso aí. E agora vamos, então, falar de esquadrias, que é a essência aí do seu trabalho. Alumínio e vidro são materiais quase que inseparáveis nas fachadas, né? Falando especificamente do alumínio, por que você acha que esse metal ganhou o posto de favorito das esquadrias brasileiras? Ele é leve, ele é durável, ele é resistente. Você consegue trabalhar. Os arquitetos, eles são muito criativos, né? Aliás, os engenheiros precisam camelar aí para conseguir atender a toda a criatividade dos arquitetos. Mas ele é inesgotável, ele é durável,
essa questão de corrosão, o pessoal acha que o alumínio não sofre de corrosão, mas ele sofre, mas é uma corrosão diferente do aço. Mas falando, ele, como meu pai falava, ele é indestrutível, ele é durável. E quais que são as principais vantagens do uso do alumínio em relação a outros materiais? Você falou aqui da leveza, da durabilidade, que a corrosão existe, mas em menor grau. Outros atributos que diferenciem de outros materiais, ou seriam esses os principais? Na verdade, para mim, o principal benefício do uso do alumínio nas esquadrias, eu acho que é a manutenção. Por conta aí, você vê, a gente não usa o alumínio bruto, a gente usa ele tratado, ou seja, o acabamento superficial na odização, a pintura eletrostática e tal. A gente consegue, a manutenabilidade desse material, ela é muito mais fácil do que de outros materiais. Por exemplo, uma esquadria de madeira. De tempo em tempo, você tem que lixar, você tem que envernizar, ela não pode estar em contato com água, ela empena, ela é pesada, ela é muito robusta, ela é muito maciça. O aço, a gente tem questão de limitação de aplicação, não é em todo lugar, por exemplo, numa região marítima, uma região litorânea, a gente não pode, não é que não pode, mas não convém a aplicação de esquadrias de aço, ela tem um problema da corrosão galvânica. Então, os outros materiais, eles têm muito mais restrições do que o alumínio. O alumínio é um material assim, mais neutro. Ele vai bem em todo lugar. Ele é bonito, ele é moderno, ele é leve, ele é moldável. Você faz... Tem uma versatilidade que se destaca em relação aos outros materiais. Exatamente. Mesmo. E a manutenabilidade. Ou seja, é muito mais fácil você manter o alumínio. A durabilidade dele é superior comparado a outros materiais. Sim. Falando em manutenção, você tinha comentado mais cedo que ainda na época do seu pai, vocês faziam consultoria, e aí, com o falecimento do seu pai, vocês encerraram essa atividade e passaram a se dedicar à questão principalmente da manutenção. Exato. Como que vocês enxergaram esse nicho e como que tem sido esses últimos 5 anos atuando com esse viés? Meu pai saiu da Alcoa em 1990. Foi aí que ele abriu a Aluparts. Então, ele é um cara que conhecia muito os sistemas de esquadrias. Na época, a gente tinha Mário Newton, Paulo Duarte, o Igor Alvim, outros ídolos aí, outras pessoas, grandes nomes com muito conhecimento em esquadrias. Ele, então, o que ele ia fazer quando ele se aposentou pela Alcoa? Abrir um escritório de consultoria. Então, a Aluparts sempre trabalhou para as construtoras, incorporadoras e arquitetos, definindo aí, projetando sistemas de esquadrias. Mas quando ele começou nessa parte de consultoria, um dia ele conta que ele estava na Paulista, ele subiu na cobertura do prédio para fazer qualquer coisa e ele avistou os arranha-céus da nossa cidade. E ele falou, poxa, quem que vai cuidar dessas fachadas? Elas vão envelhecer, elas precisam de atenção. Daí foi aí que a Aluparts, além de ser uma empresa de consultoria, nós iniciamos as atividades de manutenção de fachadas. E ela aconteceu simultânea durante muitas décadas, 3 décadas, né? Durante 3 anos a gente atuava em consultoria, projetando fachadas para prédios novos e consertando fachadas de prédios antigos, já de prédios em uso. Quando ele faleceu em 2020, eu falei, poxa, a consultoria, ela estava muito relacionada ao nome dele. Quando você vai num consultor, você busca o especialista em algo. Você não quer o nome daquele especialista que chama atenção. A experiência que ele traz, que é buscar. Exatamente. Se eu quisesse, eu poderia ter continuado nessa questão da consultoria, porque eu já tinha me firmado, já era conhecida, já conhecia bastante o assunto, eu poderia. Só que nós temos grandes nomes na consultoria, grandes escritórios atuando em consultoria, projetando fachadas. Eu falei, poxa, aí é o pulo do gato. Eu falei, vou focar os meus esforços, a minha atenção no que nós temos carência, que é com os cuidados de fachada. Então, eu desloquei meu pessoal de projetos de fachadas novas e botei eles em projetos de fachadas com problema. Então, hoje, 100% das atividades da Aluparts, ela é voltada para o diagnóstico
o tratamento das fachadas com problema. Então, eu não simplesmente recupero. A gente tem um departamento técnico que vai, inspeciona, faz um laudo técnico, tenta entender o que está acontecendo, né? Traça um diagnóstico, faz uma perícia, uma análise e daí prevê o tratamento, prescreve o tratamento que a gente pode ser ou não a Alupartes que venha fazer, então a gente recupera os sistemas. E como exatamente funciona esse trabalho? Em que momento do ciclo de vida de uma fachada vocês costumam ser chamados para esse trabalho de manutenção ou de recuperação das fachadas? Então, Yara, o grande problema é que as fachadas já estão nascendo doentes. Então, a manutenção, ela tanto pode ocorrer de um prédio já em uso, em operação, um prédio com uma fachada aí de 40 a 50 anos, como muitas vezes ela acontece num prédio recém-inaugurado, uma fachada aí, uma edificação que está atuando há 6 meses. Nossa. Então, eu tenho casos, por exemplo, eu trabalhei no Tribunal Regional do Trabalho, aqui em São Paulo, ali na Consolação. Era um prédio, uma fachada com 44 anos, que nunca tinha passado por nenhum tipo de manutenção corretiva ao longo dos anos. Então, a Alupartes entrou e deu um tapa geral, a gente substituiu componentes, substituiu o vidro quebrado, revisamos todas as vedações, a gente resgatou a segurança, o desempenho, a estanqueidade de uma fachada que estava completamente comprometida. Mas a gente também tem casos em que o prédio está operando há 1 ano. Grandes prédios que precisam de intervenção. Agora, essa semana, a gente iniciou um edifício enorme em Brasília e é um prédio recente, onde a gente está atuando de forma corretiva em problemas que são de origem endógenas, ou seja, que são relacionadas à fase de construção, de fabricação e instalação. São problemas, são anomalias de origem endógenas que provêm de falhas aí na ocasião da construção. E o que é mais difícil? Você que já viveu a consultoria para desenhar e especificar fachadas e que hoje está muito focada na questão da recuperação e da manutenção, o que é mais difícil? Olha, eu falaria que é consultoria. É muita responsabilidade envolvida, muita engenharia, muitos cálculos, muito conhecimento sobre os sistemas. Não é fácil. Hoje em dia a gente vira e mexe, o pessoal vira consultor, vira projetista de esquadria. É uma área, uma profissão de extrema responsabilidade, extremo risco. Você vê que tem grandes nomes na consultoria que se destacam grandemente dos outros por conta do conhecimento, por conta aí de todo know-how de décadas que esse pessoal está atuando. Eu diria que a manutenção, não sei porque eu gosto muito, que eu sou verdadeiramente apaixonada por isso, mas a manutenção ela é muito bom quando você entra numa fachada, num edifício, em que tem problemas severos aí de entrada de água, de queda de vidro, de funcionamento de janelas, de queda de folhas, de janelas por conta de subdimensionamento de braço, de fecho. Você entra onde o problema está instaurado e você consegue, com pequenos ajustes, solucionar a questão. Trazer de novo a segurança e o desempenho daquela fachada. Então, eu diria que consultoria é muito mais difícil. E você tem encontrado bastante demanda para esse serviço que vocês têm oferecido? Sim, de manutenção e recuperação? Bastante demanda, porque, como eu falei no começo, na abertura, as fachadas, elas funcionam como nós, como corpo humano. Sim. A gente precisa ir no oftalmo, a gente precisa ir no dermatologista, a gente vai no clínico geral, a gente está sempre... Aquele check-up anual, né? Exatamente. As fachadas também, elas precisam da manutenção periódica, da inspeção periódica para você identificar os problemas. Ela precisa de atenção especial para que ela possa ter desempenho. Desempenho e durabilidade. Desempenho é o estado de funcionamento dela em uso, é o quanto que ela funciona bem ao longo da vida dela. Então, não basta... Só que o desempenho, ele precede a durabilidade. O pessoal quer que as fachadas durem muito. Eu entreguei uma fachada, eu sou fabricante de esquadria,
ou melhor, eu sou construtora, eu ali construí um prédio, entreguei para o meu cliente, eu quero que esse prédio tenha alta durabilidade, que ele dure 10, 20, 50 anos. Muito bem. Quero que não tenha problema, porque eu sou construtora, eu quero uma boa construção, Só que para que ela tenha durabilidade, ela precisa ter desempenho. Só que o desempenho, para que qualquer coisa tenha desempenho, precisa ter manutenção. Manutenção de todos os sistemas, do elevador, das instalações elétricas, hidráulicas, impermeabilização, esquadrias. Do box do banheiro. Do box do banheiro, exatamente. A gente estava conversando um pouco antes do início da gravação. Quem aqui faz manutenção no box do banheiro? A Yara me perguntou se eu faço. Eu disse para ela, Yara, eu tenho que te confessar. Eu nunca fiz manutenção do meu box do banheiro. E isso é um item obrigatório, que diz... Previsto em norma. Previsto em norma. Porque nós temos a norma que fala sobre box, inclusive, para quem não sabe. E está previsto que anualmente precisa ser feita a manutenção. Quem faz? Por que a gente faz a manutenção dos nossos carros? E a gente não faz dos nossos envidraçamentos de varanda, dos nossos box, a gente não faz da nossa esquadria. Como a gente falava ali mais cedo, né? Não é tão forte na cultura do brasileiro. No caso do carro, a indústria automotiva conseguiu educar o consumidor muito para isso, né? Se você não faz a revisão anual, você não ganha lá o carimbinho. Exato, você perde no a manual, garantia. perde a garantia. Então, esse é um exemplo bem sucedido, mas ele é um dos poucos, se não o único, né, que a gente consegue citar acho que indústria automobilística aqui que conseguiu, que é uma indústria que é muito regulada, né, que tem um perfil diferente do que é o nosso, mas no dia a dia não é da cultura do brasileiro cuidar da manutenção, né? Isso é um grande desafio para a gente. Mas cá estamos para tentar levar um pouquinho sobre a importância da manutenção rotineira. Exatamente. Da manutenção preventiva. Afinal, quando a manutenção preventiva, ela é muito mais simples, ela é muito mais econômica, ela é muito mais fácil do que uma manutenção corretiva. A manutenção corretiva, ela ocorre geralmente sob urgência e emergência. Exatamente. Né? Naquele momento que você já não tem mais o que fazer, os custos são muito maiores. A preventiva é vantajosa sob todos os ângulos, né? Quem aqui nunca ouviu aquele ditado da nossa avó? Melhor prevenir do que remediar. Exatamente isso. Isso é um mantra. É uma máxima verdadeira. Audrey, fachada não é tudo igual, né? Não. Nós temos as do tipo grid, spider, stick, unitizada, por exemplo. Você trabalha com todas essas tipologias? Todas. Desde uma fachada unitizada, um sistema moderno, aí que a gente tem, sei lá, em torno de 20 anos desse sistema, até uma PV1, PV2 aí com 40 anos de vida. Todas as fachadas, independente do seu sistema construtivo, elas requerem manutenção. Mas o que muda é a atuação, é o que a gente faz. Esse também é o diferencial. A Alupartes hoje é uma empresa focada na recuperação de fachadas, mas nós nascemos de uma empresa que concebia, que projetava fachadas. Então, a gente pega todo esse know-how em como que funciona uma fachada, a gente sabe como que ela funciona, como que ela é construída, como que é o desempenho dela. A gente sabe as conexões, as partes, o que ela precisa para funcionar. Então, a gente traz para a manutenção, para a parte de recuperação, esse conhecimento dos sistemas novos de fachada. E dos casos em que vocês têm atuado aí ao longo de toda essa trajetória, o que vocês observam que são os erros mais comuns que são cometidos na hora tanto de projetar quanto de instalar uma fachada? O que mais chama atenção quando a gente fala de manifestação patológica, que são propriamente as doenças, né? Basicamente, eles estão relacionados à estanqueidade. Então, execução de vedações incorretas, ausência de vedação, ausência na especificação errada de componentes de vedação, como, por exemplo, escovas de vedação, gachetas de EPDM. O simples fato de você utilizar uma escova com dimensão diferente do necessário, sim, que seria adequado ali. Diferente do adequado, ela pode reprovar sua esquadria num teste, por exemplo, num teste de desempenho, um teste de estanqueidade. Se você usou, sei lá, você fez a esquadria, você mandou ela para o ITEC para fazer um teste. Se você usou uma esquadrinha mais estreita, menos cabeludinha,
ele vai impactar Isso aqui, no né? resultado do seu teste. Imagina isso em operação, numa fachada. Então, o que mais chama atenção, o que mais grita aos olhos é essa questão da infiltração, porque ela incomoda, a água incomoda. Tá Sim. chovendo, é a água entrando pela sala e molhando marcenaria, molhando o tapete. Mas hoje a gente tem encontrado muitos problemas de subdimensionamento de perfis, falhas estruturais, subdimensionamento de componentes. Então, recentemente, algumas janelas no grande edifício em São Paulo saíram voando. Quando a gente foi ver, o braço de articulação, ele não tinha o tamanho, ele não tinha a resistência necessária. Ele não era o braço que havia sido especificado em projeto. E o cliente não sabe, o condomínio não sabia até então Sim. dessa situação, ele veio a tomar conhecimento quando as janelas voaram. Eu acho que quando a gente fala de fachadas de vidro, esse é um dos maiores temores, né? É das peças se soltarem. O que normalmente costuma causar esse problema que é tão grave? Você falou aqui de um subdimensionamento do braço e tal. Normalmente é esse o principal problema que leva? Fixações, por exemplo, o fato de eu fixar um braço com um rebite pop, onde o correto seria ter fixado ele com um parafuso de aço inoxidável. Só essa alteração, ela compromete a eficiência do braço e ele pode vir a colapso, ele pode vir, quando requisitado, né, ele pode vir a falha. Mas, assim, a gente tem inúmeros problemas, desde uma pecinha que esqueceram de colocar na fábrica, uma vedação interna aos perfis que não executaram. Ontem mesmo eu fui numa obra, um prédio de alto padrão, esquadrias lindas, maravilhosas, mas chove, entra água por todos os cantos. E foram detalhes em fábrica que foram deixados de ser feitos, algumas vedações internas aos perfis, e agora só arrancando o caixilho para fazer E a as correções. estanqueidade é um princípio básico, né, da básico. esquadria. É uma das coisas que as pessoas mais esperam. E é o mais fácil, teoricamente, né? É muito mais difícil você conformar a esquadria, né? Você usinar perfis e montar. Acho que é muito mais complexo, né? A vedação. Mas acaba sendo um problema. Você começou aqui, quando eu perguntei dos principais problemas, o primeiro que você citou foi justamente a estanqueidade. É o que mais chama né? atenção, é o que grita aos olhos. Tem problemas, às vezes a pessoa está com a fachada totalmente instável, ancoragens soltas, chumbadores mal dimensionados, a fachada está a ponto de cair, mas o usuário, o condômino, ele não percebe porque ele não tem esse conhecimento e é um problema muitas vezes silencioso. Tem essa questão, os problemas silenciosos. Quando você vê, a fachada caiu e pronto. Então, é isso que precisa ficar atento, né? Os usuários, os condôminos, os moradores, aos problemas silenciosos, que eles não gritam aos olhos. As infiltrações, ela é tida como o principal problema das esquadrias. Se fizer lá uma votação, vai ser sempre infiltração de água. Mas os problemas estruturais, que está relacionado a componentes e fixadores, eles são muito relevantes, são muito importantes, porque eles simplesmente acontecem. Por isso a importância da manutenção preventiva, né? E das inspeções periódicas. A gente tem uma norma que fala sobre a obrigatoriedade da inspeção periódica, e ela descreve os requisitos, como que devem serem feitas, qual é o tempo, só que ela não é obrigatória. Existe uma norma que fala sobre ela, que trata, que descreve como que deve ser, só que ela só é obrigatória em alguns estados. Por exemplo, Salvador ela é obrigatória, em São Paulo ela não é obrigatória. Faz quem quer, mas deveria ser obrigatória em todos os estados. Porque uma vez que você tem que cumprir um cronograma de inspeção, daí por diante de manutenção, você consegue ter um controle maior sobre as condições das edificações. Sim. Falando em fachadas, você acha que a volta dos brises é uma tendência? Eu acho. Os brises, eles trazem um charme para as edificações. Vou te falar que engenharia não existiria se não fossem os arquitetos. Os arquitetos, eles são ousados, eles são criativos. Você, por exemplo, entra num apartamento, você sabe, o apartamento que teve o dedinho de um arquiteto e o que não teve, ou teve um dedinho ali de um engenheiro. Os arquitetos, eles estão sempre ousando, eles estão inovando, eles estão nos desafiando, eles desafiam a indústria de esquadrias.
E não é só os brises, tem os muxarabes, tem vários elementos aí que trazem cor, trazem vida, trazem movimento para as fachadas. E tá super em alta. Como os vidros também, o uso de vidros especiais, vidros tecnológicos, vidros autolimpantes, vidros para preservação dos pássaros, vidros corta-fogo, tem vidro de... Opção não falta. Vidro de controle né? solar com altamente translúcido, né? A gente tem... E o legal, hoje a gente vê os arquitetos conhecendo um pouco mais sobre vidros, coisa que na minha época de faculdade... A gente tem trabalhado bastante para isso, né, enquanto cadeia, buscando levar informações. A gente estruturou recentemente o Educavidro, que é um programa de educação à distância desenvolvido em parceria Abravidro e Abividro, justamente para levar conhecimento sobre vidros para diversos públicos, incluindo o arquiteto. Então, acho que todo mundo tem trabalhado muito Eu fiz a ativamente. trilha arquiteto. Você fez? Fiz. Ah, que bacana. Eu vi, tem a trilha bombeiro, trilha arquiteto, Isso. trilha engenheiro. Tem síndico. A gente tentou mapear ali todos os públicos que podem, de alguma maneira, ser impactados por esse conteúdo, né? E que podem estar, então, mais atentos. Porque isso é um grande desafio. Como você falou na universidade, no curso de arquitetura, o conteúdo que se tem sobre materiais é muito limitado. Eu não sei se hoje os cursos mudaram, né? Porque, afinal de contas, eu não gosto de falar muito, mas eu já tô formada há 20 anos. E, obviamente, alguma coisa mudou. Mas essas iniciativas, como o do Cavidro, agora tem da FEAL... Sim, a gente vai até falar disso ali mais pra frente. Tem que existir, porque não existe profissionalização. O pessoal me procura, Audrey, onde que eu posso aprender sobre esquadrias? Eu quero melhorar meu conhecimento. Até a minha equipe mesmo, sempre que eu posso, é uma palestra aqui, é um curso ali, eu sempre estou colocando eles, porque realmente falta opções. Hoje a gente tem até uma pós-graduação do Alexandre Araújo, que fala sobre uma pós-graduação em engenharia de esquadrias, mas assim, ainda assim... Viu que nem era irrelevante, né? Tá vendo? Hoje tem até pós-graduação. Hoje né? nós temos, mas ainda assim, o que nós temos não é suficiente. Mas estamos aí, trabalhando todos juntos, né, certeza. em prol de levar informação. Quais são as inovações que você entende que são as mais marcantes no setor desde que você começou a atuar? Nossa, basicamente tudo. Assim, toda hora, você sabe que esses dias eu estava num cliente, a gente está com um problema numa esquadria, daí chegou o fabricante de esquadria, a gente pode tirar essa janela que já está com problema, e eu instalo uma outra, que ela é um guarda-corpo janela. Eu falei, nossa, onde você viu isso? Vi, até foi na FESCO, foi na feira, vi lá na FESCO, não sei o quê, a esquadria baixava até metade do vão, e dali para baixo era um guarda-corpo. Até uma solução da FISE, até a FISE precisa me apresentar isso. Eu falei, mas como isso? Não vi, existe. É uma esquadria guarda-corpo. Você já viu isso? Não. Que metade do vão é um guarda-corpo. Você põe lá, sei lá, ela tá acima do peitoril, ela tá, sei lá, 1 metro de altura, e dali para cima abre para baixo, vira uma esquadria, e embaixo é um guarda-corpo. Eu falei, nossa. Então, assim, tecnologia e inovação todos os dias. E a gente não dá conta eu não sei como que esse povo cria tantos produtos, mas realmente todos os dias é uma novidade. Eu fico muitas vezes sabendo das novidades pelo meu cliente. Eu vi isso, eu vi na revista, vi no seu... Eu falo, nossa, me fala isso que eu também não estou sabendo. O mercado tá cheio de opções, né? Tá cheio de opções. E o que a gente precisa fazer é conhecer e verificar a qualidade desses materiais isso. Opção não falta, alternativa não falta. A gente precisa estar sempre estudando, sempre atento, porque inovação é diária no nosso setor. Isso é fato. É verdade. Os retrofits são muito comuns fora do Brasil, mas aqui no Brasil ainda estamos andando devagar, né, nesse sentido. Você acha que isso que há uma tendência de a gente começar a fazer mais obras de retrofit no Brasil? Sim, pela escassez de espaço e também pelo alto custo, a valorização dos terrenos e tudo mais.
Hoje em dia, existem escritórios de arquitetura focados exclusivamente em projetos de retrofit. Então, o centro de São Paulo, Brasília tem muitas, apesar de ser uma cidade jovem, já tem muitas obras em processo de retrofit, mas quando a gente fala de retrofit, a gente tem algumas modalidades de retrofit. A gente tem aquele retrofit que pega a fachada como um todo, arranca, joga fora e constrói uma fachada nova, né? Um novo sistema de esquadria, mas tem a revitalização, que é quando você, numa fachada, um prédio antigo, você substitui parte da fachada. Então, tem muitos escritórios que entram e estudam, bom, o que a gente pode aproveitar nesse edifício? O que dessa fachada a gente pode manter? Então, eles mantêm o que é possível e complementam e modernizam o que é possível. É como se fosse um retrofit híbrido, que é o que a gente chama de revitalização. A gente tem a grande cirurgia, que pega a fachada antiga, descarta, faz uma nova, e tem aquela cirurgia de reparo, aquela de estética, que você moderniza, traz segurança, traz desempenho, mas você mantém a história, você consegue aproveitar. Sim, você preserva muitos dos elementos originais, né? Tá super em alta. Em São Paulo, a gente tem grandes cases de retrofit de fachadas, assim, que prédios que saíram do aluguel ali do, sei lá, é que não saberia falar monetariamente aí em termos de aluguel, mas vou jogar uma ordem de grandeza aleatório. Saíram de 10 um metro quadrado para 30 um metro quadrado depois aí de um retrofit. Um retrofit bem feito, ele dá uma nova vida mesmo, né? Aquele Tem muitos prédio, cases em São Paulo de sucesso. E a Aluparts, quando era na época de consultoria, participou de alguns, projetando essa nova fachada. E é bonito de ver. A gente estava conversando mais cedo, né? Eu sou de Brasília, que é uma cidade com os prédios mais icônicos projetados pelo Oscar Niemeyer, e que é um dos pais aí da arquitetura moderna, né? E que usava muito o recurso da fachada de vidro nas obras dele, né? Mas é claro que os prédios construídos lá naquela época já não contavam com os vidros de alto valor agregado que a gente tem disponíveis hoje no mercado. Além de que originalmente era um sistema de fachada projetado com tecnologias e técnicas daquela época. Você já executou projetos nesse tipo de obra? E como que costuma ser esse trabalho? Sim. Em Brasília, a gente tem um grande cartão postal da Aluparts, que nós terminamos em 2023 essa obra, que é a Procuradoria-Geral da República. Aqueles dois prédios redondos, projetados por Oscar Niemeyer, fachada stick glazing, o vidro lá já era de controle solar, é um prédio com um pouco mais de 20 anos, que nunca passou por nenhum tipo de manutenção. É um prédio que quando você chega, você se emociona de tão bonito que ele é. Mas você conhece aquele, meu pai falava, por fora bela viola, por dentro pombo bolorento. Era isso, o prédio é bonito, é lindo, você se emociona, uma baita de uma arquitetura. Niemeyer caprichou, só que era janela voando, vidro caindo, infiltrações na sala dos procuradores, desembargadores, lá todo o povo lá, água para tudo que é lado. E a Aluparts atuou nessa recuperação de 21 mil metros quadrados. É um grande case de sucesso. Uma fachada nova, um prédio novo, muito bonito, teoricamente bem cuidado, bem preservado. Eles preservam a grama, eles preservam a tinta da parede, eles preservam o mobiliário. Tudo lá é impecável. Mas eles nunca buscaram uma empresa no mercado que pudesse cuidar das esquadrias. Então, a fachada não acompanhou o resto da edificação. Então, ela estava capenga. E agora, ela está, redondinha. Tá redondinha. Mas em Brasília, apesar de ser uma cidade jovem, temos grandes exemplos, grandes obras lá que passaram pelo processo de manutenção, inclusive de retrofit. Tem um grande prédio comercial que demoliu toda a sua faixa, tirou o único sistema que é substituído por inteiro em muitas edificações. Os sistemas que são substituídos por inteiros é elevador e fachada, esquadrias.
São os que têm esse potencial, São né? os que têm esse potencial. Você é acionada com frequência quando uma fachada precisa de reparo, mas você tem tido também bastante demanda para essa preventiva de que a gente está falando aqui? Infelizmente, não. Até uma campanha lá de marketing da Luparts é isso, é a manutenção preventiva como a solução aí para evitar os problemas. Mas geralmente a gente é acionado quando as dores já estão acontecendo, né? Os sintomas é água para todo lado. Você sabe que nos últimos anos a gente teve uma demanda muito grande de vidros caindo, queda de vidros. Desespero. Olha, eu gosto, né? Eu gosto quando recebo uma ligação assim, porque é nossa atividade principal, Sim, assim, é e a gente expertise, é movido a né? esse desafio. A gente vai lá, tenta entender o porquê que aconteceu, qual foi. Tem essa questão também. A queda do vidro é um sintoma, caiu o vidro. Por exemplo, quando a gente tem uma dor de cabeça. A dor de cabeça, ou melhor, uma febre. A febre é um sintoma de que algo não vai bem. Você está com uma infecção, você está com qualquer coisa, sei lá, uma inflamação, qualquer coisa. Você tem uma febre. Daí o que a gente faz? A gente toma o remédio para controlar a febre, mas a gente não trata a O que causa, gerou a a febre. origem. Isso acontece. Então, o vidro caiu. Daí o cliente te liga: olha, Audrey, caiu um vidro aqui nessa última chuva, preciso que você venha aqui para orçar um novo vidro. E não para entender por que o vidro caiu, o que aconteceu. Você acredita que mesmo caindo 1, 2, 3 vidros, o cliente quer que você vá lá para orçar a reposição daquele vidro? Daí você fala: olha, se eu fosse você, eu buscaria entender o que está acontecendo para você evitar novas quedas. Você já teve uma ano passado, teve uma outra agora. Então, vamos entender o que está acontecendo. E é difícil sensibilizar os Eles clientes? falam: mas eu não tenho verba para contratar um laudo, um diagnóstico. Eu nesse momento, só consigo eu só posso corrigir, eu preciso só fechar minha fachada. Nossa. Daí a gente fala: olha, não é o caminho, tal. Nesse caso, eu não orço, porque a gente tenta doutrinar. Mas o cliente é teimoso, viu? E falando em cliente, qual é o perfil do cliente da Luparts hoje? Síndicos, administradoras e condomínios. O síndico, porque ele é o responsável legal pela Sobra para ele, execução das manutenções, seja preventiva ou corretiva. Os condomínios, porque fazem a gestão. Os condomínios é o CNPJ, né? Eles contratam, eles precisam buscar aí empresas de manutenção. E as administradoras é quem fazem a gestão dos condomínios. Então, shopping center, hospitais, escolas, aeroportos, condomínios residenciais, comerciais, são todos o perfil de o público-alvo da Luparts. Mas, basicamente, a gente se reporta aos síndicos, condomínios e administradoras. E algumas construtoras. Sim. Algumas construtoras que entregaram obras, que deu problema, e daí buscam, sei lá, desistem de buscar o fabricante de esquadria e buscam empresas de manutenção. Sim. Porque está sob a garantia dela ainda a obra. Sim, tem que tomar alguma providência a respeito. Exato. Né? E aí, como fica a questão de mão de obra para essa prestação de serviço? A gente estava falando ainda há pouco ali do Educavidro, dessas plataformas que a gente cria. A Abravidro tem o Educavidro, a gente tem o De Olho no Box, que é um programa que tem por objetivo orientar o vidraceiro, também o cliente final. Na FEAL eles têm a Academia FEAL, do qual você é instrutora. Então, é isso, é esse esforço de levar informação que pode chegar em públicos diversos, mas que tem também um papel de formação de mão de obra. Como você vê essa questão? Tem sido fácil, difícil encontrar mão de obra qualificada? Eu acho que hoje está sendo o grande gargalo da construção civil como um todo, não só na indústria de esquadrias e dos vidros. A construção civil, ela está sofrendo com a falta de mão de obra qualificada. Sim. Justamente por falta de preparo, né? Então, é o que a gente vem sempre falando. A gente
precisa realmente que as empresas capacitem seus funcionários, que as indústrias de materiais, né, os fabricantes do vidro, fabricante de perfil, as grandes indústrias, né, os grandes players do nosso mercado, eles colaborem com a formação dessa mão de obra. Hoje em dia você vê toda hora avião. Nossa, esse começo de ano tá tenso, esse ano né? que teve de queda de avião, isso deve estar refletindo um problema que tivemos há anos atrás de treinamento, de qualificação dos mecânicos, dos pilotos e tudo mais, que depois da pandemia e tal. Então, hoje, se a gente não atuar agora, isso tende a piorar. Lá na Lupartes, isso tem sido um grande desafio, porque às vezes eu fecho obras e eu não tenho quem colocar. Porque eu não saio contratando, fechei e saio buscando gente no mercado. Não adianta. Nossa mão de obra, ela é qualificada, ela é treinada. Às vezes eu falo, olha, eu só posso começar a sua obra daqui 90 dias. Eu não tenho hoje como fazer, falta realmente Profissional para estar lá acompanhando o dia a dia. Então, a gente está sempre buscando gente nova, novinho, bem novinho, para treinar do zero, treinar com... Construir uma trajetória junto. Exatamente. Eu sou esse exemplo de mão de obra. Eu fui construída. Entrei nova na Lupartes, sem saber nem o que era um vidro, e fui treinada, fui aprendendo. Lá, nosso pessoal na Lupartes também tá já há muitos anos. A maioria entrou sem saber nada, nem que é um vidro laminado. E a gente foi ensinando. Não tente buscar gente pronta no mercado. Isso é uma carência e é um problema que a indústria tem enfrentado de uma maneira geral, né? Não só a indústria do vidro, da esquadria, isso tem sido um problema crítico para o setor industrial brasileiro. Tem sido. Então, as empresas mesmo, ela tem que focar na qualificação, tem que montar uma escolinha no chão de fábrica, tem que se preocupar com isso. Qualquer coisa que tenha, por exemplo, essa semana matriculei meu pessoal num curso que o Igor Alvim vai dar sobre esquadrias, patologia de esquadrias. Eu não precisaria, porque eu falo sobre patologia, mas eu quero que o meu pessoal aprenda sempre com os melhores. Poxa, o Igor é um professor. Então, fomos lá, paguei para o meu pessoal, vão assistir a aula que ele vai falar sobre patologia das esquadrias, vai assistir com ele. Então, eu estou sempre também antenada, qualquer coisinha que tenha, eu mando o meu pessoal, porque tá complicado. E assim como a manutenção deve ser contínua, a formação também, né? A gente precisa estar sempre ali se atualizando, aprendendo coisas novas, diferentes, com outros olhares, né? Isso é super importante também. Foi por isso também que eu entrei nessa questão de dar aula em pós-graduação. Nunca me imaginei dando aula. Meu pai era um professor, eu não. E eu falei, a maneira de eu me esforçar e ter que me dedicar, ter que melhorar o meu conhecimento é buscando, estudando. Como que eu vou? Só que se eu não tiver um compromisso em estudar, eu vou acabar não estudando. Então, vou dar aula, porque para dar aula eu preciso cada vez me capacitar mais, então eu estudo para poder ensinar. Eu estudo para poder ensinar, Então, foi uma forma que eu me obriguei a sempre estar atualizada e sempre buscar mais, porque senão a gente também precisa estar sendo qualificada aí o tempo todo. Sim, até porque o mundo é muito dinâmico, né? As coisas, a gente estava aqui falando do tanto de inovação, de novidade que tem o tempo todo, se a gente não acompanha, a gente acaba ficando para trás, né? Exatamente. Audrey, a gente falou aqui um pouco de tudo, né? De mercado, de carreira, de tendências. Agora, falando especificamente da Lupartes, como foi o ano de 24 para vocês, para a empresa, e o que vocês estão esperando para 2025? Todos os anos lá na Lupartes é de desafio, mas especialmente o de 24, a gente trocou o pneu do carro, com o carro andando. Porque a gente passou por um replanejamento estratégico, a gente mudou a logomarca, a gente fez um rebrand, a gente reorganizou toda a estrutura. A gente pretende crescer, a gente está em fase de expansão, de crescimento, só que a gente precisou criar musculatura para isso.
Então, busquei auxílio, ajuda profissional. A gente contratou a Illumine, do José Carlos Catel, que é um grande profissional do mercado, que trabalha com essa parte aí de planejamento estratégico. Ele nos auxiliou, porque, como eu falei, empresa familiar, hoje a gente não tem mais a figura do nosso pai. No caso, eu acabei não falando, mas lá na Lupartes, quem atua sou eu e meu irmão, o Larry. O Larry, ele é mais novo do que eu e ele se formou em administração. Eu fiz arquitetura, ele administração, ele foi para a parte financeira, administrativa, eu fui para a parte técnica. Hoje, ele é um avião, cresceu muito, ele é muito capaz, muito inteligente, ele toca a Lupartes nessa parte financeira, administrativa, com muita competência. Hoje ele faz uma pós na FGV de gestão financeira, ele tá um avião nisso. E eu sempre técnica, obra, então eu não tenho tempo para pensar na administração da empresa, eu tenho tempo para pensar Sim, nas vocês são obras. uma dupla ali, cada um Exatamente. com Então a seu gente trabalha ponto de forte. forma muito colaborativa, é muito positivo, a gente se dá bem e a gente sentiu falta. A gente sempre teve nosso pai, como que eu faço aqui, o que eu faço ali e tal. Chega uma hora, não temos mais nosso pai. E a gente foi atuando, só eu e ele, só que aquela carência de lá atrás, assim como ele também nunca trabalhou fora e tal, a gente buscou a ajuda profissional, que deu uma mudada, um mindset espetacular, foi muito importante pra gente, a gente se profissionalizou em algumas áreas, por exemplo, implementou ERP, implementamos CRM, ele buscou mais conhecimento nessa gestão financeira, a gente contratou financeiro, que a gente não tinha, contratou marketing, ou seja, a gente deu uma inflada na empresa, a gente conseguiu, para que a gente saia, hoje eu estou mais no estratégico, faço parte do operacional, mas eu tenho um pouco mais de liberdade para pensar sobre as obras, para pensar nos negócios, para ir vender, para apertar a mão do cliente, para ir num evento, para dar uma aula. Sim, porque sabe que o dia a dia tá rodando bem, tá tudo redondinho, Exatamente, tem né? uma equipe excelente. Nossa, o time da Lupartes é show. São quantos funcionários hoje? Lá no escritório nós somos em uns 15. Daí tem o pessoal de obra, que aí a gente tem aí mais umas 30 pessoas em obra. Bastante. Mas então foi um ano assim de mudanças, de desafio, de crescimento. E o que eu posso destacar é que a Lupartes a gente trabalha a gente leva realmente, de fato, a solução para o cliente. Ele chega desesperado no escritório, ou porque ocorreu um acidente, ou porque, sabe, tá vivenciando, sei lá, alguma disputa judicial, alguma coisa assim, e a gente leva a solução. A gente não tem desafio técnico em obra que a gente não consiga resolver. Bacana, uma história bonita e de sucesso, né? Audrey, a gente está caminhando aqui para o final do programa, e aí eu vou te fazer uma perguntinha assim mais filosófica, digamos. Como que você imagina as fachadas do futuro? Nossa, elas vão falar sozinhas, né? Altamente tecnológicas. Você sabe que eu passo um pouco apertado com esse negócio de tecnologia, casas inteligentes, as fachadas, assim, o estudo sobre os materiais, a tecnologia envolvida na criação dos materiais, ela cada dia eu acompanho, eu não consigo acompanhar. Tem coisas assim que, como o exemplo que eu te dei, eu estava essa semana em obra, o cliente falou numa janela de um sistema que eu nunca ouvi nem falar. Então, assim, a gente vem coisa boa por aí. Vem coisas, as empresas estão sempre estudando, estão sempre buscando fora inspirações. Eu não consigo imaginar o que vem, mas vem coisa diferente. Vem coisa diferente. Boas expectativas, Boas expectativas. Né? E assim, eu às vezes me sinto meio ultrapassada, sabia? Porque, óbvio, esse negócio de inteligência artificial. Hoje o pessoal faz trabalho de escola que, nossa, eu pegava Barça. Essa da época do papel ao maço. Eu fazia trabalho no papel ao maço também. Eu tenho um funcionário na Lupartes que nasceu no ano 2000. Como que alguém, assim, nasceu em 2000 e é adulto, já tá trabalhando, né? Sabe?
quer dizer, eu pegava Barça. Minha mãe comprava do carinha que vendia na rua lá, Isso mesmo. tocava, eu pesquisava as coisas em Barça. Enciclopédia, né? Hoje é tudo no Google, no chat Então, GPT, é outra olha, vai vir dinâmica. coisa que a gente, vem coisa boa por aí, porque o pessoal não para de criar, tem muita gente inteligente Sim. trabalhando em desenvolver novas tecnologias, é incrível. Eu não sou da tecnologia, mas, aliás, eu sou tô meio ultrapassada. Imagina. Audrey, o que seria o seu conselho para mulheres que estão começando no setor vidreiro hoje? Ah, é o que eu sempre falo, sejam corajosas, não tenham medo de ousar, estudem, mostrem, coloquem para fora toda a sua inteligência, porque mulher tem um jeito especial de se comunicar, de ensinar, de liderar. Nós temos qualidades realmente que elas têm que ser valorizadas. A gente consegue, você vê, você não consegue, você é mãe, Sim, esposa, profissional, você não faz 400 coisas ao mesmo tempo? sim. Que homem faz 400 coisas ao mesmo tempo? Não faz. Então, o que eu diria, sejam sempre corajosas, sejam fortes, não se desvalorizem, não se diminuam, sabe? Nós temos assim muita capacidade para superar. Hoje grandes cargos em empresas são liderados por mulheres. Então, cabe a nós mostrar aí ao que Nosso viemos, o potencial. nosso potencial, toda a nossa capacidade. E qual o seu recado final para quem está ouvindo e assistindo a gente? Meu recado final, é o que a gente falou, sempre estudem, se capacitem, mas acima de tudo, andem sempre ao lado dos melhores. Busque sempre alguém melhor do que você, porque é ao lado dos melhores que a gente evolui, a gente aprende, a gente alcança patamares maiores. Então, e é uma frase também que eu sempre falo, se você quer ir longe, quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá cercado de amigos, de pessoas que vocês admirem. Eu tenho a sorte, nossa, o meu trabalho, meus funcionários, meus colegas, meus profissionais, meus concorrentes, a indústria de esquadrias, ela me deu grandes amigos, ela abriu muitas oportunidades para mim, ela trouxe também o amor da minha vida, sabe? O nosso mercado, a minha vida é de puro agradecimento ao nosso mercado. Tudo que sou, sabe? A minha família. E hoje levo adiante aí o legado de Nelson Firmino, que quem conheceu sabe, muito fez pelo nosso mercado. E com muito orgulho mesmo, tremendo orgulho, eu levo adiante aí o nome dele. Audrey, muito obrigada pela sua presença aqui no Vidrocast. Foi um bate-papo delicioso, muito bom conhecer melhor você, a sua história, a história da Alupar. Eu que agradeço a oportunidade, adorei nosso bate-papo. E, Yara, eu trouxe um presente para você, que é o livro que eu escrevi sobre meu pai, Nelson Firmino, e as esquadrias de alumínio no Brasil. Ele traz aí, a gente conta no livro sobre a trajetória, sobre o uso do alumínio nas esquadrias, sobre a trajetória de Nelson Firmino, quem foi, sobre a consultoria no Brasil, sobre a Aluparts, a sucessão na Aluparts, porque a sucessão foi em vida. Foi até, a gente acabou não falando, mas ela foi em vida, foi bem especial. E o livro retrata toda a nossa trajetória até então. Eu espero que você goste. Muito obrigada. Já vai para minha mesinha de cabeceira para leitura imediata. Super obrigada pelo presente. Imagina, é uma leitura simples. Espero realmente que você goste. É de coração. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada, pessoal. E nós chegamos agora ao fim dessa edição. Nos acompanhe no YouTube, no Spotify, no Deezer e no SoundCloud e siga e curta o Vidrocast na sua plataforma preferida para você sempre receber os nossos conteúdos.
Para mais informações, você também pode ler e assinar a revista Vidroplano e acessar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima!